Shalom, shalom, bom dia. Hoje eu vou ler 1 Reis, de 16 a 19, e Salmo 82. 1 Reis 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu e matou-o, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente, fosse amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia, ali no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onri. Mas os seguidores de Onri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel.
Onre descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. 1 Reis 17. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Então ela ia buscar água. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da sua boca, é a verdade. 1 Reis 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca,
a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Respondeu Obadias, para que entregue o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vai dizer ao meu senhor: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um. Cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde.
Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. 1 Reis 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou.
e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Salmo 82. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Amém. Amém, glória a Deus. Uau, gente, a porção de hoje. Uau, é tanta riqueza, tanta chave, é muito forte, muito forte. A gente fica aqui até assim, né? Meu Deus, Senhor, vontade é de falar sobre tantos aspectos, né, que são tão poderosos, que ministram o nosso coração de uma forma tão potente, tão poderosa. Mas o Senhor destacou aqui para mim algo muito forte para a gente meditar na porção de hoje. Vamos lá, então. A gente está aqui num momento em que, após toda aquela prostituição, né, espiritual, ali vai ter um período de seca, né? E a gente vai ver ali o milagre da provisão da viúva, né, de Sarepta. A gente vai ver ali o confronto no Monte Carmelo ali com Elias e os profetas de Baal. Então, aqui para a gente se localizar, né? E o versículo que a gente vai meditar aqui brevemente nessa manhã é 1 Reis 18, 21, versículo 21 do capítulo 18.
O povo estava ali dividido, né? Toda aquela idolatria que foi incutida, que foi introduzida ali no meio do povo, tinham várias pessoas ali que realmente estavam ali praticando idolatria, servindo a outros deuses, né? E houve aquele juízo, período de seca. Então, Elias, ele chega ali num ponto que ele vai dizer para o povo ali, ele vai falar assim, olha, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Olha que interessante isso. O povo nada lhe respondeu. Na versão judaica, esse versículo fala assim, ó. Elias pôs-se diante do povo e disse: Por quanto tempo vocês ficarão pulando para frente e para trás, entre duas posições? Se Adonai é Deus, segui-o, mas se Baal é Deus, segui-o. O povo não lhe respondeu nenhuma palavra. Então, aqui é interessante a gente entender, né, a situação que o povo estava e que isso ali, a forma como o povo responde é uma paralisia espiritual, né? É uma paralisia claramente aqui retratada na forma como o povo vai se posicionar, aquilo que Elias está ali trazendo para o povo, né? Então, quando fala aqui, ó, coxear, mancar, né, tá mostrando aqui um movimento, o quê? Instável, sem uma direção definida, né? Quando ele fala aqui, ó, em dois pensamentos, aqui, muitas vezes eles utilizam aqui a questão dos dois ramos que se dividem, né? Então, é como se alguém estivesse tentando andar em dois galhos ao mesmo tempo, é impossível, né? Então, aqui a gente vê um contexto assim bem básico para a gente entender o que estava acontecendo aqui na história. 450 profetas de Baal, né? E Elias ali, basicamente, ele, né? Ele e o pai. Todo Israel é convocado ali como testemunha. Qual era o juízo? 3 anos de seca. Pensa, 3 anos de seca, né? E Acabe e Jezabel promovendo idolatria, tá? Então, o povo, ele estava ali, cocheando entre dois caminhos, né? Ele tinha aqueles que serviam a Deus e tinham aqueles ali que, né, tava ali, não sei se eu sirvo a Deus, não sei se eu sirvo a Baal, ou eu sirvo a Deus um pouquinho aqui, sirvo a Baal um pouquinho aqui. E o resultado a gente vê claramente aqui uma paralisia espiritual. Eles não sabiam o que responder, porque realmente o coração deles estava corrompido, né? Aí, pensa uma coisa importante aqui. Quando a pessoa é neutra, princípio do reino, tá? E eu vou provar isso para vocês aqui na palavra. Quando a pessoa é neutra, né? Quando ela está no meio do muro, ela já fez a escolha dela. Ela já decidiu, né? O lado da concorrência e não o lado do pai. Quer ver? Em Mateus 12:30 está escrito: quem não é comigo é contra mim. Então não tem neutralidade. A palavra é clara. Anota aí para você ler depois. Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. Então Elias está expondo aqui, né, essa mentira da neutralidade religiosa. Não existe meio termo. Não existe, né? Então, a indecisão, ela já é uma decisão contra Deus. Entende? Então, quando a gente vê esse texto cochear, né?
entre dois caminhos, é impossível a pessoa ter uma estabilidade servindo dois senhores. Não tem como uma pessoa andar normalmente mancando entre dois apoios, né? Então, a gente vê aqui que Elias ele vai e coloca aqui o povo um chamado de uma decisão, né? Então, aqui não é sobre provas, sobre você ter provas, mas é sobre você ter compromisso. Não é sobre você ter o conhecimento, mas é sobre obediência. A gente viu isso claramente com Salomão, certo? Não é sobre o tanto de sabedoria, de conhecimento que você tem, mas é sobre a sua obediência. Outro ponto importante, não é sobre sentimentos. Não é sobre sentimentos, sobre o que você sente, né? Porque os sentimentos, muitas vezes, o que eles fazem? A palavra fala que o coração do homem é enganoso, porque do coração parte a questão sentimental. Então, não é sobre sentimentos, mas é sobre fidelidade. É sobre fidelidade, tá? Yeshua, em Mateus 6:24, ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, né? Lucas 11:23 está escrito, quem não ajunta comigo, espalha. Olha o que vai dizer, né, aqui em Apocalipse 3, de 15 a 16. Oxalá foste frio ou quente, mas porque é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Então, a mornidão, ela é mais repugnante do que a frieza. Olha que interessante, né? Então, Elias, ele está confrontando aquele sincretismo religioso. E ele está provocando o povo a ter uma decisão, a tomar um posicionamento, né? Tem alguém que está com o áudio aberto, gente. Dá uma olhadinha, por gentileza, se seu áudio está aberto. Fecha para mim, por favor. Então, vamos lá, para a gente ir finalizando aqui, mas agora vem a parte aqui mais importante, tá? Antes da gente entrar nessa parte aqui mais importante, só para a gente pegar aqui o gancho. A gente vê que o povo, quando ele está em paralisia, né, essa paralisia que, né, é clara aqui, a palavra fala, o povo nada lhe respondeu. Esse silêncio, ele é muito revelador. Por quê? O povo sabia a resposta certa. Todos eles sabiam, todos eles tinham conhecimento da palavra, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Muitas vezes a pessoa, ela sabe, basta ela olhar para ela que ela vai ver onde ela está falhando, onde ela está errando, onde ela está sendo infiel, né? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de ser fiel ao Senhor naquilo que ele já estabeleceu, que é a questão das finanças. Deus, quando o Senhor vai falar ali que você não pode servir a dois senhores, ele está falando de Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Tem pessoas que não conseguem ser fiel no básico, não entende que tudo que você tem, todo o seu recurso, foi Deus que te deu. E ele te ordena você devolver 10% para ele. Tem pessoas que insistem, não entendem, uma coisa assim tão simples. E a gente vê quando Elias chega ali para a viúva de Sarepta, ela falou que ela ia cozinhar a última porção da comida que ela tinha e ela ia morrer, porque ela não tinha mais recurso. Elias fala para ela, você vai preparar, você vai entregar primeiro para mim. E você fazendo isso vai se cumprir a palavra que eu vou liberar sobre a tua vida agora. Não faltará farinha nem azeite na botija. Não faltará. A situação dela, olhando, ela ia fazer o quê? Ela ia usar o recurso dela para ela sobreviver mais algum tempinho ali, depois ela ia morrer. Como que na mente dela, racional, ela ia imaginar que ela ia pegar do pouquinho que ela tinha, ia dar ali para o profeta, né? E aquilo ali ia se multiplicar. Porque a matemática do reino é assim. É diferente da racionalidade daquilo que a gente entende, porque tem pessoas que não dizimam porque acham que vai faltar. E aí que você não enxerga. Porque quando você entrega aquilo que o Senhor está te pedindo, você está confiando que Ele é o teu provedor. Né? Então, isso que é um aspecto da infidelidade. Isso é infidelidade ao Senhor.
Você não cumprir com os princípios estabelecidos é infidelidade. Ah, mas o dízimo é da lei, querido. O dízimo é antes da lei. Não vai nessa falácia do inferno, porque o inferno sabe que se você for infiel naquilo que Deus determinou sobre as tuas finanças, ele tem direito legal de colocar a mão nas tuas finanças. E você não vai prosperar. Não vai. Entenda isso. Seja fiel para que você prospere. Se você precisa se acertar, se acerte hoje. Não deixe para amanhã. Isso é um dos aspectos de infidelidade. Um dos aspectos. Tá? Então, você sabe onde você está falhando. É só a gente olhar para dentro da gente. A gente vai enxergar. Então, o povo, ele sabia qual era a resposta certa que eles tinham que dar para Elias, mas eles não tinham coragem. Por quê? O pecado paralisa. O pecado tira a capacidade de decisão. Qual era o outro aspecto aqui que o povo não respondeu? Eles tinham medo das consequências. Por quê? Porque Jezabel era perversa. Jezabel, que governava ali com Acabe, né? Ela perseguia os profetas do Senhor. Então, era uma pressão social, era uma pressão política ali sobre o povo. Terceiro aspecto, comodismo espiritual. Eles preferiam aquela segurança da indefinição, né? Do que se posicionar, porque posicionamento vai requerer de você isso aqui, ó. É ir para frente. É enfrentar o que tiver que enfrentar. É ir desbravando. Entendeu? Então, aqui, o que eles queriam? Eles preferiam aquela ali, ó. Evitar, né, o custo, evitar o preço que você tem que pagar para se comprometer. Porque aquele que é comprometido, ele paga o preço. Quem tem comprometimento, paga o preço. Então, o comprometimento, ele te tira da tua zona de comodismo espiritual. Ele vai te confrontar, ele vai exigir de você uma mudança, que vai ser uma mudança real, que vai te realmente fazer crescer, prosperar. É que nem uma borboleta, vai lá ver a lacraiazinha, aquela minhoquinha. Para ela sair do casulo, ela tem que ir ali, ó, fazer aquele esforço para tirar aquela casca, né? É o desconhecido, ela não sabe o que vai vir ali fora. Ela ficou ali por tanto tempo ali naquele casulozinho ali, mas ela tem que fazer aquele esforço para ela ir saindo e depois ir abrindo as asas dela para ela voar. Então, o comprometimento, ele vai exigir esforço para te tirar do comodismo espiritual. Entenda isso, tá? Então, para hoje, né? Reflexão. Aonde que eu tô cocheando entre dois pensamentos? Porque ou eu confio ou eu não confio. Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas siga do jeito que ele ordena. Siga do jeito que ele manda. Faça o que ele está dizendo para fazer. Porque comprometimento exige obediência. Né? Agora, se Baal é Deus, siga Baal. Não tem meio termo. Né? Então, é a reflexão que a gente tem que fazer. Eu estou tentando servir a dois senhores. Eu sirvo um pouquinho a Deus aqui, mas aqui eu não confio. Então, aqui eu sirvo Mamon, né? Aqui eu vou seguir Baal um pouquinho. Analise isso. E tenha uma decisão radical. É você identificar as áreas que você está falhando, é você confessar e você escolher definitivamente a quem você vai seguir e agir conforme a sua decisão. É simples assim. Simples. Agora, olha que interessante o que acontece depois, queridos. Depois desse quadro, o que vai acontecer? Vai vir o confronto no Monte Carmelo, né? Elias vai desafiar ali os profetas de Baal. E aí, o que vai acontecer, gente? Depois que Elias ora, Deus faz descer fogo do céu. E aí, o que acontece, gente? O povo, que nada lhe respondeu antes, o povo que estava num silêncio total, um povo que estava numa paralisia espiritual, um povo que tinha indiferença, mesmo quando a verdade é clara diante dos olhos dele.
O que aconteceu quando Deus faz o fogo cair do céu? Versículo 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí vem uma prostração imediata. Aí vem uma confissão unânime, um reconhecimento absoluto. Sabe por quê, gente? Porque o povo, ele quer ver o espetacular, né? O povo quer ver os prodígios, os sinais, as maravilhas. Yeshua, ele vai dizer em João 4,48, se não virdes os sinais e prodígios, vocês não creem. Não é isso? Então é uma fé que é baseada em evidências. Você quer evidências. Só que a fé, ela é confiança. A verdadeira fé, ela não é baseada em evidências. Ela é simplesmente a confiança, a certeza, independente do que você vê. Aqui, o povo tem a necessidade de controle, porque quer provas tangíveis. É um coração endurecido, porque só o extraordinário desperta esse coração. Se não tem o extraordinário, ele continua ali. Continua ali, numa posição passiva, paralisada, morna, né? Então a gente vê aqui aquela facilidade da multidão, né? Individualmente, ninguém teve coragem de responder Elias. Mas depois do milagre, todos ali, coletivamente gritaram. Né? É mais fácil seguir ali a multidão, é o fenômeno social, né? Então a gente vê aqui, queridos, aspectos muito fortes que essa proporção traz para nós. Jesus, aqui, ó, em João 2,24, fala assim, ó, Jesus, porém, não confiava neles, porque ele conhecia a todos. Seguiam Jesus pelo quê? Pelos pães e peixes, não pela mensagem. A multidão seguia Jesus por causa dos milagres. Né? Num dia eles gritam, Hosana, Hosana nas alturas. No outro dia eles gritam o quê? Crucifica. Em Mateus 12:39, Jesus vai dizer assim, ó, é uma geração má e adúltera, pede por sinal. Mesmo após inúmeros milagres, sempre pediam mais um sinal. Então a incredulidade, ela não é questão de evidência, mas é o coração. É o coração. Agora, quais foram a verdadeira fé que chamou a atenção de Yeshua? A fé de um centurião romano. E ele apenas creu na palavra do Senhor. Quando ele se prostra diante do Senhor e ele fala, Senhor, eu sei que uma palavra tua, a minha filha vai ser curada. A mulher do fluxo de sangue, lembra dela? Ela só tocou ali na orla, no tzitzi ali da orla de Yeshua. Ela só tocou ali e ela extraiu virtude dele. Lembram quando Yeshua vai repreender Tomé? Porque ele queria ver as marcas, né? E Yeshua vai falar para ele assim, ó, bem-aventurado os que não viram e creram. Isso é muito forte, queridos, muito forte. A gente meditar nessa palavra e tomar ela para nós como um espelho. Então, assim, ó, os milagres, eles não transformam o caráter. Tá? Milagre só vai impressionar os sentidos. Né? E aí o que acontece? Quando o milagre cessa, a fé ela vai ser o que ali? Abalada. Aquele que não tem uma fé verdadeira, genuína, ele só, né, tá ali enquanto o milagre durar. Cessou o milagre, a fé é abalada. Tá? Então, Deus conhece o coração do homem, queridos. E a gente precisa entender isso, né? E buscar o arrependimento, a ter uma convicção, uma fé interna. E a gente tem que avaliar, né? Que a convicção ela tem que ser interna e não de uma pressão externa.
A gente precisa ter o entendimento de reconhecer a verdade e não apenas o poder. Porque Deus tem poder para realizar milagres, prodígios, maravilhas. Ele faz, ele é Deus, ele faz porque ele é. Só que o que tem que impressionar a gente não é o poder, mas é a verdade. Porque o coração, o verdadeiro coração que tem fé, que se permite, ele vai ser esse coração transformado. E não vai ser uma confissão apenas de lábios, da boca para fora. Aí me fala aqui, o capítulo 19. O que aconteceu no capítulo 19? Depois de toda essa demonstração de poder, caiu fogo do céu, foi aquela coisa extraordinária, aquela coisa, assim, né, sobrenatural. Aí o que aconteceu? Capítulo 19. Jezabel, ela continua no poder. Ela vai e ameaça matar Elias. No dia seguinte, né? O povo não se rebelou contra a idolatria. A apostasia continuou. Não teve nenhuma reforma, né? A estrutura idólatra permaneceu. Acabe continuou servindo Baal, né? Aí Jezabel vai e ataca Elias. Elias desanima. Por que ele desanimou, gente? Porque ele viu que o milagre que aconteceu não mudou os corações. Essa foi aqui, ó, aquilo que levou Elias ali, ó. Que dói, gente. Dói, né? Para o homem de Deus ali, a mulher de Deus ali, que prega, que fala, que ministra, que cuida, que tá ali, né? Mostrando, ensinando para o povo. E ver que o povo não entende, não enxerga, gente. É duro. Porque milagres não mudam o coração. Sábado passado o apóstolo falou isso na pregação. A nossa igreja, queridos, a Elohim Church, nós já vimos muitos milagres. Muitos milagres laudados. E muitos do que receberam milagres dentro da igreja não estão na igreja. Porque não é o que transforma o coração do homem. Não são os milagres. Mas é aquele que olha e enxerga a potência da verdade da palavra e que se permite ser transformado por ela. Esses são os que permanecem. Esses são os que realmente são transformados e que prevalecem. Então a gente precisa nessa manhã. Hoje foi uma palavra mais caldo, comidinha mais, né, caldo mais grosso. Saímos um pouquinho do leite, né? Então a gente precisa reconhecer, queridos, e buscar uma maturidade espiritual. Quando que esse crescimento chega na tua vida? Quando que essa maturidade chega? Quando você obedece mesmo sem ver milagres. Amém? Quando você obedece mesmo sem ver milagres. Quando você confia na promessa e não apenas na provisão. Quando você serve por amor e não por recompensa. Forte. Para você que é líder, para você que tem um ministério profético, entenda uma coisa. A nossa missão não é impressionar multidões. O nosso sucesso em Deus não se mede por números de pessoas ou por espetáculos. Grave isso. A fidelidade é mais importante do que a popularidade. Sempre. 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 Deus vai lá e resgata e restaura Elias. Como que ele faz isso? A gente vê que após, né, vários vento impetuoso, terremoto, fogo ali, quando Deus vai falar, né, vai se manifestar ali, onde estava a voz do Senhor? Na voz mansa e delicada. Deus vai falar com Elias na voz mansa e delicada. O que isso traz de ensino para nós fechar? Que a verdadeira comunhão, ela é íntima e não espetacular. O relacionamento genuíno é pessoal e não público. É no teu secreto. E a fé madura ouve o Senhor no silêncio.
não apenas no trovão. É aquele que tem uma audição sensível à voz do Espírito. Amém? E nessa manhã, você venha, em nome de Yeshua HaMashiach, buscar no Senhor, né? Procurar entender qual é a tua situação espiritual hoje e naquilo que você precisa desenvolver e se permitir Ele transformar. É você valorizar a sua palavra, né? E é que a gente precisa parar e pensar um pouquinho quantas vezes a gente permanece em silêncio quando a gente deve confessar a nossa fé, né? A gente só se prostra diante do Senhor quando a gente vê o fogo descer do céu. A gente esquece rapidamente dos milagres que nós presenciamos. Rapidamente você se esquece dos livramentos, da bênção, da provisão, da resposta que o Senhor te deu. Ou você está sempre trazendo a sua memória e sendo grato a Ele. Então, a maturidade espiritual é servir a Deus antes do fogo descer. É servir a Deus durante o silêncio aparente. É você servir a Deus depois que o espetáculo passa. Pegou? Essa é a verdadeira maturidade espiritual. Sirva Ele antes de você ver um milagre. Sirva Ele durante, mesmo quando Ele não te responder rapidamente ou da forma que você acha que Ele vai responder. Porque às vezes você parece que Deus não está falando, mas Ele está falando. E é na brisa suave. Sirva a Deus depois do milagre, depois que você receber o milagre, depois que aquele espetáculo sobrenatural passar, continue fiel. Permaneça fiel. E Deus vai dizer para Elias, olha Elias, tem mais 7.000 homens que não se dobraram. Que não dobraram os seus joelhos a Baal. E que nós possamos ser fiéis, queridos. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não há fogo do céu. E mesmo quando estamos sozinhos. Amém? Para fechar, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Que Deus te abençoe. Você tenha um dia maravilhoso com a graça do Eterno sobre a tua vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Até amanhã.